Killer Frequency, ou como eu prefiro chamar, Frequência Assassina, um jogo desenvolvido pela Team 17, Team, por que eu fiz isso? Responsável por Worms, o jogo da minhoca, The Escapists, o jogo que você escapa, e Overcooked, aquele jogo que você pede divórcio do seu amigo. É um jogo de terror e suspense interativo, e é sobre ele que eu vou falar aqui hoje, porque eu quero e porque ele é pedrado, então vem aqui, meu mano. Tá na hora de alguém falar desse jogo. You hear something, Peggy? Huh? Hear what? I thought I heard someone yelling, or, I don't know, howl. Forrest, is this a joke? Teremos o ponto de vista de Forrest Nash. O cara já foi um apresentador de rádio muito famoso em Chicago, numa estação gigante. Mas ele perdeu tudo depois do nosso amiguinho acabar fazendo alguma coisa que fez ele acabar indo parar numa estação de rádio em Gallows Creek, uma cidadezinha esquecida. Eu digo esquecida num ponto de todo mundo se conhecer na cidade. A história não explica o que ele fez pra ele ter ido para aí, mas tem algumas pessoas que falam coisas tipo: nossa, esse cara era o cara do rádio, mas agora ele tá preso nessa cidadezinha, nessa estaçãozinha. Mas quando alguém fala disso pra ele, ele começa a ficar meio sarcástico e começa a tentar fugir do assunto, como se ele não quisesse lembrar disso. O que acaba levando a gente pro presente. Forrest e a sua assistente Peg Campbell estão prestes a apresentar o show da noite, que seria o Grito. E a gente já tem um ouvinte na linha. Qual é a boa? Bro. Forrest! Thank God I made it through. My name is Leslie Harper. I'm the 911 operator and police dispatcher for Gallows Creek. Leslie, I've got to say I'm always happy to have a caller, but, shouldn't our 911 operator and police dispatcher be minding the phones? What? Oh, Forrest, you have no idea. Listen, I found a body. I need your help. Ok. Forrest não acredita, ele acha que é uma pegadinha, mas a Peg insiste que o que a policial tá falando pode ser verdade. E nas próprias palavras de Leslie, Someone got him. Someone got up very close and I really don't want to say what they did to him. não quero nem contar o que fizeram com ele. Que do jeito que ela fala, dá pra entender que enfiaram a cara dele numa lixa industrial, deixaram o coitado todo estrupiado. Ela tá falando do xerife Matthews, que pelo visto ele tentou lutar contra o que estava atrás dele, já que é encontrado cápsulas de bala no chão onde ele estava. Tem mais uma pessoa no local, a policial Martinez, que tá inconsciente, amarrada e trancada numa cela. Detalhe, esses são os dois únicos policiais da cidade. Tem um terceiro, o Gunderson, mas esse cara tá de férias num lugar bem longe, então ele que se for. Leslie diz que ligou pra Forrest assim que achou Martinez, mas por que ela vai ligar para uma estação de rádio em vez de ligar pedindo reforço ou algo do tipo? Leslie diz que tentou ligar para fora da cidade, onde fica o departamento policial, mas tem algo errado. Ela só consegue ligar para números dentro de Gallows Creek, e o único número que ela pensou em ligar foi o Forrest. Ela diz que vai ter que ir pessoalmente no departamento avisar o que tá acontecendo. Tá, mas se ela vai embora, quem vai cuidar das ligações de emergência? É aí que Forrest Nash entra. Contra a vontade do Forrest, a Leslie encaminhou todas as ligações de emergência para a estação que o Forrest tá, ou seja, um locutor de rádio que vai te ajudar hoje à noite. E começando com a própria Leslie, o Forrest vai ajudar ela a sair da delegacia e chegar no seu carro junto com a policial Martinez, que ainda tá inconsciente. What? My car! My car is on fire! What do you mean it's on fire? How the hell? Did it just go up in smoke? What happened? Wait. What? No, no way. This can't. Oh, Forrest, we have big trouble. What's happening? What's that noise? It sounds like whistling? Whistling? It can't be. Oh my god. I can see him, but he's dead, right? Right? But that mask, how the hell is he? Who, Leslie? Who? The whistling man! Mas o que caralho, o assobiador?
um assassino em série que foi visto pela última vez nos anos de 1950. E levando em conta que Killer Frequency se passa na década de 1980, mais especificamente no ano de 1987, a última vez que ele foi visto foi há 37 anos, onde foi dado como estampa de saudade depois de em uma noite cometer uma série de assassinatos brutais, ser perseguido pela polícia, acabar caindo em um rio onde o seu corpo nunca foi encontrado. Essa noite ficou conhecida como a Noite do Assobio, mas o cara agora tá aí de novo. Esse cara realmente ama o trabalho dele, por favor, palmas pra ele. É aí que entra a mecânica do jogo. O assobiador tá atrás da vítima, e você tem que passar instruções pra pessoa fugir. Mas se você passar alguma instrução errada... a pessoa vira patê. E não pensa que tem segunda chance não, o jogo continua. E se você precisar dessa pessoa alguma hora, sinto muito, essa pessoa tá a mimir pra sempre. Depois do carro da Leslie explodir, ela volta pra delegacia. Porsche passa algumas instruções e pergunta se tem algum veículo que ela pode usar. Então a Leslie pega as chaves da viatura no bolso da policial Martinez. Mas isso não ia ser o suficiente se ela quisesse fugir e levar a Martinez junto com ela. Porsche pergunta se não tem nada que a Leslie pode usar pra se defender. Então ela pega o taser da policial Martinez e prepara pra fugir. Ela consegue alcançar a viatura sem problemas, mas tá tudo muito quieto, não tem nada rolando. Jesus! God damn it! Get back! Get away from her! Leslie, what's happening? The whistling! No! Get off her, you son of a bitch! Yeah! Take that! Leslie, drive! Don't worry, Deputy Martinez. We're out of here. Sounds like you handled that pretty well. Ela conseguiu? Merda, eu já tinha alugado o caixão. Parabéns, Leslie. A Leslie diz que para chegar no departamento policial vai ter que deixar o Forrest e a Peg sozinho por 2 a 4 horas. Ou seja, um locutor de rádio que vai te ajudar agora. Não perca esse evento que você só vai ter uma vez na vida. Tudo que você precisa de um assassino cheirando seu cangote. Basta ligar para o número 4002-8922 que pessoas de baixa índole atenderão o telefone e te guiarão para o seu provável caixão. E olha, já temos uma ligação. Quem é? Okay, who is this? Are you, hello? Hello? Okay, what's your name and why are you calling in? Uns adolescentes do cara. É só uns adolescentes passando trote. Filho da... Muitas pessoas não levam o assobiador a sério, principalmente por causa da história, a Noite do Assobio, que ficou conhecida como uma lenda urbana, já que as coisas que aconteceram foram muito explícitas. E é o caso desses adolescentes de merda. Olha só, temos um novo ouvinte na linha. Hey Forrest, my name is Brian, Brian Ponte. Brian Ponte of Ponte's Pizza. Hello, Brian Ponte. What have you got to say about what's happening? And let me tell you, the pizza we have is to die for. Não, pera aí. No. Poor choice of words tonight, I guess. I just hope I didn't put you or anyone else off coming on down to Ponte's Pizza. Esse cara tá fazendo propaganda aqui. Próximo ouvinte. Yeah, Leslie. This is Maurice Russell from the Gallows Reporter. I'm at the office. This guy just broke in downstairs and... Wait. Forrest Nash? I want to speak to 911. Put Leslie on. Maurice. Não é o Maurício do Rei Julian. Um típico repórter que tá louco por um furo de reportagem. O cara gravou a Noite do Assobio, inclusive o próprio som do assobiador. Ele pergunta onde tá o Sheriff Matthews, mas o Forrest conta que o maluco foi Jeff e o Maurice fica maluco querendo um furo de reportagem. Mas o Forrest fala que tá ao vivo e a felicidade do cara sai do corpo dele ali mesmo. Por que será, né? Ele diz que um adolescente vestido de assobiador invadiu o escritório dele, mas o Forrest diz que aquele não é nenhum adolescente, aquele é o próprio assobiador. E o Maurice diz o seguinte: Of course it's not. It's a stupid kid. Every year this happens.
They think it's funny. Not a big deal, old man. But they didn't live through the terror 30 years ago. Anyway, I know for a fact, Edward Marshall Mooney is dead. O que me levantou algumas suspeitas. Esse é o assobiador mesmo? E se não for, quem é esse cara? Tá, mas o que importa agora é que ele invadiu o lugar que o Morrissey tá. Cachorro. Tá, mas o que importa agora... Caraca, cachorro. Tá, mas o que importa agora é que ele invadiu o lugar que o Morrissey tá e o Forrest tem que ajudar ele a sair daí. E pra fazer isso, eles vão usar os telefones que ficam em cada sala pra atrair o assassino. Então o Morrissey desenha uma pequena planta do lugar que ele tá e coloca a localização dos telefones e o ramal de cada um e envia por fax pro Forrest. O Forrest vai ter que atrair o assassino pra uma sala e mandar o Morrissey pra outra. Isso só escutando o que tá acontecendo e algumas coisas que o Morrissey fala. Se você conseguir guiar o Morrissey em segurança, ele vai chegar na escada, que tá bloqueada, e se ele mexer em alguma coisa, vai fazer muito barulho. Aí o assassino ia chegar lá e vapo. Então o Forrest tem uma ideia de prender o assassino na sala de arquivos, o que ia dar tempo pro Morrissey fugir, o que não foi o meu caso. O Morrissey não tá mais entre nós. Depois do triste fim do nosso amigo, o Forrest pega e conversa um pouco, até que alguém toca a campainha. E não tem nada? Tem uma fita escrito "Me toque ao vivo". O que é isso? Vamos dar uma olhada. O que pode dar de errado? Hello, Gallows Creek. Time to Pay the price. Time to pay for lives. Time to sit there. I will punish you. I'm going to enjoy this. O assobiador quis deixar uma mensagem para a cidade inteira, mas pagar o preço, pagar pelas mentiras, eu vou punir vocês. O assassino claramente tá procurando vingança ou justiça, mas pelo quê? Por quê? É o que eu tô tentando descobrir aqui, né? E mas que já tem outra pessoa ligando. Boa noite, você está na rádio KFM, a sua rádio favorita, e estamos apresentando atualmente O Grito. Who's there? Who is this? Are you okay? Do you need help? Forrest? He called me? That horrible whistling down the phone. We're gonna help you. Can you tell me your name, caller? I'm Dr. Sullivan. Virginia. Sorry. Doutora Virginia Sullivan. Ela liga direto da sua casa e não tá conseguindo nem respirar de tanta pressão. Ela tá na casa dela, o assassino tá atrás dela e não tem nenhum vizinho em casa. E pra piorar, tá tendo uma festa na República que é na frente da casa dela. Essa é a hora e lugar perfeito pra você ser assassinado. A solução que eles chegaram pra ajudar a Virginia é a seguinte: eles vão pedir ajuda pra República, mas como todo mundo lá tá bêbado e usaram muito loló, bom, se eles estão dando uma festa, provavelmente tem comida. E a Virginia disse que tem um entregador indo lá toda hora. E lembra do Brian, da Pontes Pizza? O cara que fez propaganda sem patrocinar o canal? Então, o Forrest vai ligar lá e contar com a sorte. Ele vai falar: ah, entrega no mesmo lugar de antes, a República. E você pode colocar um bilhete falando pra ligar pra KFM, a rádio do Forrest. E incrivelmente dá certo. E o que acontece é o seguinte: Hey, this is Fratman Bunker! We got some garlic bread and a note to call this number. Yes. Bunker! This is Forrest Nash from 189.16, The Scream. And Is this Goose? Oh, man. It's totally you, isn't it, Goose? This is such a Goose prank. Plunker, this is an emergency. Nice try, Goose. I may be drunk, but I'm no fool. Listen, I need you to... Goose, come get beer. Your brothers are waiting for you. I'm not Goose! How can I prove this to you? Oh, let me get a second opinion on this. Norman the Barbarian! What do you think? Great idea. Norman the Barbarian says only the radio man can control the keys. So, play us the flow. Wait, really? What? The flow? Norman the Barbarian demands it. Okay, I'll play the damn song.
Okay, Radio Man. You got my attention. What is it? Thank God. Listen, you've got to get over to your neighbor's house. All of you. Just... Say no more. Plunker's moving the house. Forrest consegue mandar uma cruzada pra casa da Virginia. E como que tá a situação dela agora? Forrest, it's the killer. He's at the door. Reese. Oh my God, it's you, isn't it? God, I didn't talk, I promise. Whoa! The party has arrived! Oh, thank God. He's gone and... Oh! Oh, is that you, Radio Man? Don't worry, we brought the beer. Good times are here. O Forrest conseguiu salvar a Virginia. Mas espera aí, você escutou o que ela falou? God, I didn't talk, I promise. Clive, eu não falei, eu juro. E que a Virginia tá escondendo? E quem é Clive? Guarda esse nome que ele vai ser importante. Agora tem gente na linha, eu vou ter que atender. Porte's Pizza! The best and only pizza place in Filho town! da... Próximo. Hey, wonderful show tonight, Forrest. Well, that's kind of you to say. Thank you. What's your name, caller? You can call me Dawn. Could you play my tune, Forrest? Your tune. Sure. Aurora liga pedindo pra tocar sua música, Long Ride Home. Só que tem um pequeno problema. A Peg, naquela manhã, simplesmente jogou o disco pela janela. Só porque ela não gostava da música. Então, foi mal, Aurora. Não vai dar não. Próximo. Forrest, Teddy Gallows Jr. here. I just want to say that my thoughts and prayers are with my Gallows Creek neighbors during this awful time. Ted Gallows, filho de Theodore Gallows, dono de muitas empresas como Gallows Creek Waste Disposal, uma empresa de gerenciamento de resíduos que carrega a economia da cidade nas costas. Isso faz com que a família Gallows tenha muita influência sobre a cidade, fazendo com que qualquer pessoa tenha medo de falar qualquer coisinha negativa sobre eles. Atualmente ele quer virar prefeito da cidade, e aí ele vem com aqueles papinhos: ah, a empresa do meu pai empregou um tanto de CLT. Cara, você acha que eu gosto da CLT? Você acha que eu quero ser CLT? Nossa, cara, me segura que eu vou pegar esse... Não, tira esse cara daqui, tira esse cara. Chama o próximo aí. Hello again, Forrest. Oh, that call with the teens was awful. Those poor kids. Still, I'm glad the girl didn't get hurt. É a Aurora de novo, perguntando por que o Forrest não tocou a música que ela queria. Ela fica insistindo pro Forrest ir buscar o disco, falando que o assassino tá a quilômetros de distância, então não ia ter problema o Forrest ir buscar o disco lá fora. O Forrest fala que não vai, que é pra parar de encher o saco, mas aí ela solta: o que eu tenho é mais que um pedido, eu sei de algo, eu acho que sei quem vai ser a próxima vítima. É, não vai ter jeito, vamos buscar. You know, I hope she'll be happy when I'm brutally murdered by the Whistling Man. Out here, in the open, alone. Pera, você percebeu? O assassino tem uma McLaren. Como que o assassino chegou tão rápido na estação se ele estava do outro lado da cidade? Ou será que tem mais de um assassino? De qualquer jeito ele não faz nada com o Forrest. Então ele pega o disco e pra voltar pra dentro dessa vez vai ter que ir pelo porão, já que a porta de emergência só abre por dentro. E nesse porão é o lugar que fica o zelador. E olhando dentro do armário dele... Eu não falei ainda, mas o nome do zelador é Clive. E levando em conta o que a doutora Virginia disse, e que o Clive tá desaparecido, e que também o assobiador apareceu lá fora, eu acho que eu sei quem é o assobiador. Dentro dessa sala tem um quadro com fotos e nomes antigos de estudantes da escola de Gallows Creek, alguns deles sendo Keith Walker, Mary Campbell, Stanley King, King Walker e Chuck Brody. Resumindo, o que tem nesse quadro é localizações como a usina elétrica, estacionamento de trailers, posto de gasolina e hospital. E acontecimentos de uma tragédia num festival, que deixou muitas pessoas feridas e inclusive algumas
Depois de Forrest analisar o quadro, ele descobre que a próxima vítima vai ser Chuck Broly e ele tá no hospital. Pera aí, eu disse hospital? Então... Eu achei que ele tava no hospital e não no posto de gasolina, que é o lugar que ele tá. E graças a isso, o que acontece é o seguinte... Olha, eu não tenho culpa, na verdade, eu tenho culpa. Mas eu tava com sono, tava muito tarde. E o cachorro, filho... E olha que coincidência, a ambulância tava no posto. Ou seja, todo mundo tá fundido. Peg e o Forrest conversam um pouco e eles têm a ideia de ir no porão do Clive. E chegando lá, tem umas fitas que o próprio Clive deixou. E a primeira fita diz o seguinte... George Barrow, 1968. That's when this all began for me. Follow the maps. Find the tapes. I'll be waiting. George Barrow, nascido na época de 1950, era um estudante da escola de Gallows Creek, que depois de beber muito em uma festa, acabou se afogando num lago. À medida que o Forrest vai avançando, ele vai descobrindo mais áudios, e eles dizem o seguinte... Time of autopsy is 7 a.m. Cause of death is asphyxiation from drowning. The degree of rigor mortis indicates that the subject has been deceased for 5 hours. That puts the time of death... Small lacerations to arms, legs, and face, typically obtained by running through foliage. Severe blistering to the feet, as though the deceased had been running without stopping. Preliminary toxicology results shows no signs of inebriation. However, a high amount of cortisol was found, indicating elevated levels of stress in the immediate moments before death. Additionally, there appears to be a post-mortem injury to the arm. It looks like it was trapped in a car door. It is the coroner's opinion that the subject likely feared for his life and was chased, resulting in a fall from a height into a body of water, where he hit his head, was knocked out, and drowned. Following that, he was moved. Dr. Sullivan, we need to have a talk. Is that recorded? Shut it off. Se você prestou atenção, você vai perceber que essa é a autópsia do próprio George, que foi feita pela doutora Virginia. E ao que parece, ele não se afogou, e sim foi perseguido por algo. Caiu de um penhasco e a mimer pra sempre. Além disso, ele tem um ferimento pós-morte no seu braço. O braço dele ficou preso na porta de um carro, ou seja, o corpo foi movido. Logo em seguida, o Clive aparece e manda ela parar de gravar. Mas por que o Clive ia estar ali? Lembra do que a doutora Virginia disse antes? Clive, eu não falei, eu juro. Então, essa é a hora que o Clive invade o lugar que a Virginia tá fazendo a autópsia. E provavelmente ele manda ela não falar nada sobre isso, mas isso é tudo que tem de informação até agora. Por enquanto, vamos só escutar a última fita. If you're listening to this, then I'm probably dead. I'm a man who likes to stay informed. I've got subscriptions to newspapers all over the country. A few weeks ago, I noticed headlines cropping up in those papers, one after the other. Each headline about a murder. Each murder, the death of almost 20 years ago. And each one drawing closer to Gallows Creek. Drawing closer to the anniversary. None of us are innocent, but I don't think we deserve killing. All I hope now is that I can save some folk from the worst. That I can, I don't know, do something to make up for what I did back then, I guess. I didn't kill anyone, mind you. But that's past mattering. Now, there's more I could say, that I should say, but my employer made it clear that my family would pay a high price if I ever spoke out. So, hopefully I've said enough for you, listener, whoever the hell you are, to start putting the truth together.
Espera, o Clive não é o assobiador e ele provavelmente não tá mais entre nós? Ele diz que cada assassinato foi de uma pessoa que ele conhecia há 20 anos atrás, e cada uma chegando mais perto do aniversário. O aniversário? O aniversário da morte de George Barrow. Ou seja, o assobiador tem alguma ligação com o George, e provavelmente ele tá em busca de vingança. Mas uma coisa que ficou clara, o Clive queria salvar as vítimas do assobiador. O que volta à questão, quem é mesmo o assobiador? Dessa vez Forrest é que vai ligar pra um ouvinte, Doutora Virginia, e vai tentar tirar alguma informação sobre o que o Clive fez no dia da autópsia. Hey, Dr. Sullivan. Who is this? Hey, Virginia, it's Forrest. I'm glad you're still okay. Oh, Forrest. Sorry, I'm still jumpy. Sorry to hear that, but listen, hey, we need to talk. What about? We're calling because we think you can help us understand why this is happening tonight. Me? What would I know? Does the name Clive mean anything to you? Ela diz que não conhece nenhum Clive, mas o Forrest insiste, e ela acaba falando que se ela falar alguma coisa, o Clive vai vir atrás dela. Mas o Forrest fala que o maluco foi de F, então ela conta algumas coisas como... All right. One day, I came into work to find a boy on my slab. And as I finished the autopsy, this man, Clive, he just burst in, and he started making demands to give over the reports, to falsify what I found. Of course I said no, but, well, when someone wants to make you do something, they can use the carrot or the stick. For me, he used both. You see, my sister is sick. She has a chronic condition that's never going away. It's expensive to treat, and it was getting to where I couldn't afford it. And Clive promised me that his employer would pay for my sister's treatment if I did what he said, and that if I ever spoke about this, he'd beat me to within an inch of my life. I don't know why he had me do it, but my sister needed me. You have to understand. She needed me. We understand. Thank you, Virginia. That was brave. God, I just want this nightmare to end. This will help end it, Virginia. Thank you. Stay safe, Virginia. E isso é tudo que ela diz. Agora a gente sabe o que o Clive fez na última gravação da autópsia. Próximo ouvinte. Well, hello again, Forrest. Dawn. I bet I know why you're calling. I'm sorry I didn't play your song. There's a lot going on. But please? Never mind that now. First, I'm calling because I need your help. O assobiador tá atrás da Aurora agora. Ela também tava seguindo uma pista, tentando descobrir quem seria a próxima vítima. Porém, ela percebeu que tinha alguém seguindo ela. A Aurora volta pro seu apartamento, mas ela percebe que o sistema de segurança dela deixou ela do lado de fora. Ok. O Forrest vai ter que ajudar a Aurora a entrar no apartamento, e para fazer isso ele vai ter que descobrir o código do dispositivo de segurança. E por coincidência, a Kay-Fan tem esse mesmo dispositivo, e o manual que diz o que fazer se isso acontecer. Pera aí, só eu que tô achando isso muito suspeito? Como eu tava achando bem suspeito, eu passei o código errado pra Aurora. E o que aconteceu... What's the code to the gate? The code is 811220. Thank you, Forrest. Hard test already deactivated. The alarm deactivation. I think you gave me the wrong number on purpose. Well, I'll just do this the hard way. Forrest, what did we do? Ricky! Ricky! Hello? Hello? Forrest? Is that you? Did you have something to do with this? Ricky, whoever that was, she was trying to get into the building. I tried to help, but... She? Forrest, man, you got no idea. That was him! That was the Whistling Man! The
alarm gave me just enough time to get my rifle. Oh man, Parece que quem tá diminuindo a taxa de natalidade da cidade não é o Clive. Mas mesmo depois disso ter acontecido, tem pessoas que ainda acreditam que o assobiador é um homem, como é o caso do Murphy, o cara que ficou cara a cara com o assobiador e lutou com ele. O que faz eu perguntar de novo, tem mesmo 2 assobiadores? Não. É o que tá aparecendo. Mais um ouvinte, para de ligar pra mim, tá bom, tá bom. Forrest, I'm glad I got back through to you. Sounds like it's been a busy night, huh? A Leslie voltou? A Leslie voltou e tá trazendo reforço, e ela tem um plano. Ela diz que a Aurora com certeza vai ligar de novo, e a próxima vez que isso acontecer é pra ele ganhar tempo e também descobrir onde ela tá. Acho que eu descobri onde ela tá. Beleza, vamos descer pra ligar a energia. Agora é hora de voltar pro estúdio. Oh no. Peggy! Where'd you go? No way. This can't be happening. A call. Where's Peggy, Don? Have some patience, Forrest. It's almost the end of the night. Almost the end of the show. But it's not over just yet. Got a little time still. So let's make the most of it. Alright, let's. I'm happy to hear that. Huh? I thought we'd end tonight's Whistling Man special with a special guest. The one who started it all. Let me take that out of your mouth and... you crazy bitch! Let me go! Welcome to the air, Mr. Teddy Gallows Jr. Wait. It's all gonna come out tonight, Teddy. Your daddy and his money saved you 20 years ago. But even if he crawled out of his coffin with all the money in the world... Wait, where the hell is Teddy? How are you talking to him if you're here with me? Essa é a hora que eu apareço do nada e explico. Como a Aurora tá com o Ted, se ela tá na minha frente, essa pessoa que tá na frente do Forrest é o outro assobiador. Eu falei que tinha 2, eu não falei, cara. Esse cara aí na frente é o Henry Barrow, filho da Aurora e do George, mas fica melhor, peraí. Hang on. Did you say Barrow? Then are you? Let me just get this mask off. Damn uncomfortable thing. No wonder Mooney went crazy wearing this. There we go. Marie Campbell? O verdadeiro nome da Aurora é Mary Campbell, irmã da Peggy Campbell. Ted Gallows Jr. fazia parte do time de futebol da escola de Gallows Creek, e esse time ia dar uma festa no mesmo dia da noite do assobio. Então ele teve uma ideia de, na noite da festa, ele se vestir de assobiador e fazer uma pegadinha com os novatos. Detalhe, essa noite não era conhecida como a noite do assobio ainda, era apenas a noite que o assassino desapareceu, mas depois dessa pegadinha ela ficou conhecida como a noite do assobio, ou seja, essa foi a primeira noite do assobio. Naquela noite, o Ted e o seu amigo Chuck Brody se vestiram de assobiador. Os dois se separaram, o Chuck pegou o caminho pela floresta, indo em direção onde a Mary e o George estavam. Quando eles viram a silhueta do assobiador, os dois saíram correndo e acabou se separando. A Mary acabou na base da torre do assobio, mas o Chuck chegou nela e agarrou a sua mão. Então ela começou a gritar, mas o Chuck começou a rir, daí ele tira a máscara e revela que é uma pegadinha. Mas então ele fica paralisado e olha pra cima, e o que ele viu? Ele viu o George caindo da torre do assobio. A Mary diz que o Ted empurrou o George da torre, mas na verdade o que aconteceu é que o George tava com muito medo, ele nem tinha percebido que ele tava prestes a cair. O Ted tava tentando chegar perto, mas quanto mais perto ele chegava, mais o George recuava. Até que chegou uma hora que o George ia cair, não tinha jeito, então o Ted correu com tudo pra tentar agarrar ele, mas não deu certo. O George caiu. E pra não manchar a reputação da família Gallows, o pai de Ted, Theodore Gallows, encobriu tudo. Qualquer pessoa que sabia de alguma coisa era subornado ou ameaçado, às vezes os dois, que é o caso da doutora Virginia. O chefe de Clive era Theodore, ele que mandou o Clive ir atrás da Virginia. Ele que escondeu
tudo daquela noite. Vamos lá, eu tive que gravar essa parte de novo porque não pegou áudio, então eu decidi fazer um pouco diferente. Nessa hora, o Forrest vai tentar adivinhar onde a Mary tá. E se ele acertar o lugar, beleza, tudo certo. Mas se ele errar o lugar, o Ted vai falar, cara, cê é burro, a gente tá no ginásio. I told you not to do that. Wait! É, tô vendo quem é burro aqui. Marie? Where? Oh my god. A Peggy recebeu uma ligação dizendo que a irmã dela ia estar no ginásio pra uma reunião. E sem contar nada pro Forrest, ela sai do estúdio e vai em direção ao ginásio. E chegando lá, ela descobre que a sua irmã é o assobiador. Elas conversam um pouco e a Mary diz que a Peggy se esqueceu dela, mas a Peggy diz que nunca se esqueceu dela. A prova? Ela guardou o cartão que a Mary deu pra ela no aniversário de 8 anos da Peggy. E o que acontece depois disso? Eu vou deixar você descobrir. I never forgot you. Well, no one's gonna forget now. Peggy! No! Henry, kill him. Henry, you don't have to do this. There's still time to make the right decision. Henderson police! Freeze! No! Henry! Get out of there! Henderson police! Freeze! Forrest. Leslie, how's Peggy? She. Oh my god. Peggy, where's Marie? Gone. Bolted right as we got here. The police are right on her heels. It won't be long now. It's over, Forrest. E assim acaba Killer Frequency. Sei lá, é meio esquisito falar esse nome, dá um trava-língua. E assim acaba a Frequência Assassina. Achei o jogo meio fraquinho na parte de gameplay, mas o que me pegou mesmo foi a história. Que pedrada, meu amigo. Eu gostei. Tem algumas coisas que eu não falei aqui, mas se eu falasse, esse vídeo ia ficar muito grande. E ele já tá muito grande. E eu acho que Glass Vision não é conhecido por postar muito vídeo, né? Mas eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa o like aí. Ou se inscreve no canal, que ia ajudar muito. Sério, se inscreve no canal. Se inscreve aí, na moral. Eu sou o Glass e você tá no canal Glass Vision.